Olá mães, papais, professores e todos que educam uma criança. Eu sou a Alexandra e nesse vídeo nós vamos falar sobre contação de histórias e literatura infanto-juvenil. Eu vou trazer para vocês alguns mitos que envolvem essa relação entre as crianças e os livros e vou trazer também 3 dicas para vocês poderem deixar a sua contação de histórias ainda mais interessante. Primeiro, eu vou contextualizar um pouquinho, porque eu adoro um contexto. Eu sou voluntária pela Associação Viva e Deixe Viver e atuo em hospital uma vez por semana contando histórias para crianças. E eu vou aqui já desfazer o primeiro mito, porque nesses 9 meses, 10 se contar o período de treinamento prático, nesse tempo que eu estou no hospital, eu já contei histórias para mais de 100 crianças. E se eu tive 4 ou 5 casos de rejeição, da criança não querer ouvir a história, foi muito, gente. E assim, muito relacionado com o estado dela ali, muitos exames, muitos remédios, estava um pouquinho indisposta, não queria ouvir a história, mas foram só esses casos mesmo. Essa história de que criança não gosta de livro, mito. Todas as crianças que eu chego, elas gostam de ouvir. Muitas pegam os meus livros e me contam histórias. Muitas até me mostram os livros que elas ganham durante a internação, super empolgadas. E sim, podem acreditar, muitas crianças, às vezes quando chegam no quarto, estão assistindo TV, estão mexendo no tablet, estão mexendo no celular e elas param para se preparar para aquele momento da história. Lá no hospital, eu conto histórias para crianças de 0 a 16, 17 anos. E aqui eu já desfaço mais 2 mitos. O primeiro é de que bebês não entendem a história, não escutam a história. Gente, mentira! Eu conto para vários bebês. É lógico, tem que escolher o livro certo. O que estimula o bebê? As imagens, o movimento, o tom de voz. E olha, eu ganho cada olhar, aqueles olhinhos bem grandes descobrindo o mundo, prestando atenção na história. É muito lindo de ver. Esses dias mesmos eu contei para uma menina de 1 ano e pouquinho que ela gosta tanto de livros que eu acabei até dando um de presente para ela. E ela me contou a história do livro. Balbuciando lá do jeitinho dela, ela me contou a história do livro. Então, quando eles pegam os objetos, eles também gostam de mexer no livro, virar as páginas, é muito legal. E o segundo mito é de que adolescente não vai querer ouvir histórias. Olha, pode até ter uns que me olham assim, essa daí só deve ter história para criança pequena. Mas quando eu mostro que eu tenho livro para eles também, eles estão dispostos a ouvir. E dependendo da história, ficam até surpresos, como é legal o desenvolvimento da história, o desfecho da história, e é muito bom ver esses adolescentes interessados também. Logo, logo eu vou abrir uma playlist aqui no canal, falando sobre as histórias que eu conto, indicando livros conforme a idade, contando um pouquinho as histórias do jeito que eu conto lá no hospital e para as minhas crianças em casa. E essa playlist vai chamar Tá na Hora da História, mas isso é assunto para mais para frente. Vamos continuar esse vídeo aqui. Agora nós vamos para as dicas. Você sabia que a literatura em casa, a leitura de livros em casa, ajuda muito a criança no processo, no desenvolvimento dela na escola? Se você deixa para a criança só ter o contato com os livros lá na escola, isso vai demorar um pouquinho mais, esse gosto pela leitura pode demorar mais. Com contato já em casa, desde pequenininha, ela já vai aprendendo a se interessar pelas histórias, a tirar as dúvidas com você, a levantar as hipóteses dela sobre a história, as ideias dela. Se ela tem essa liberdade em casa, onde ela pode se sentir muito mais à vontade, com o tempo ela adquire tanto esse hábito que lá na escola ela vai ter menos vergonha. Ela vai ter mais disposição para tirar as dúvidas dela, para discutir os livros. Então é muito interessante começar em casa. Aí você pode falar, Alexandra, mas os livros são caros. Olha, até são mesmo às vezes. Mas é bom pesquisar, gente, às vezes tem promoções ótimas. Os shoppings hoje em dia tem várias feirinhas de livros com livros em conta, clássicos infantis com várias adaptações. Tem até adaptações mais recentes com versões diferentes sobre as histórias, então vale a pena pesquisar,
montar uma pequena biblioteca em casa de acordo com a idade da sua criança e deixar ali disponível para vocês contarem histórias juntos. Não existe um jeito certo de contar as histórias. As dicas que eu vou trazer aqui são para ajudar a ficar mais interessante, ajudar a ficar mais prazeroso a contação de história entre você e as crianças que você for contar a história. A primeira dica que eu trago é: aproprie-se da história. Essa frase eu escutei de uma xará minha professora de contação de histórias lá no Senac, a Alexandra, e ela fala dessa apropriação da história. O que é, né? Você pega o livro, você lê antes de contar para a criança, lê o livro, curte aquela história, faz a sua interpretação. O que você destacaria mais? Onde você pode fazer aquele, né, o de repente, para estimular a criança a ficar prestando atenção e ver o que vem em seguida. Então é legal ler o livro antes, é legal ter a sua visão do livro antes de contar para a criança. Se não for possível, também dá certo, gente. Mas é uma questão de estar presente naquele momento. Você pega o livro, senta do lado do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, e aí vocês começam a ler juntos, mas se interessando pela história, presente ali para entender o que aquela história está trazendo. Vocês começam a discutir a história, né? É muito legal. Então tem os dois jeitos de contar a história. Se você estiver presente e curtindo aquele momento, a criança vai estar com você. Agora, se você lê sem interesse, por obrigação, ou você nem entende direito aquela história, aí a criança vai dispersar mesmo. Então essa é a primeira dica que eu trago para vocês. A dica número 2, deixa a criança ver o livro. Deixa a criança explorar aquele livro, virar as páginas, olhar as figuras. Se você estiver contando e você tiver a necessidade de ler o livro, também é possível, gente. Você pega o livro, abre na página, você vai lendo assim, né? Vai lendo, acompanhando, e a criança está vendo a imagem se você estiver de frente para ela. Ou então você senta do lado dela e vocês estão ali lendo juntos. Você está lendo, ela está vendo as imagens e está acompanhando. Mas é muito importante que ela esteja vendo o livro, esteja acompanhando a história conforme as ilustrações, conforme a sequência de páginas. Por isso essa é a minha dica número 2. Agora a dica número 3, e essa para mim é a mais importante. Respeite o momento da criança. Essa a gente aprende lá no treinamento da Viva também. Porque às vezes a criança não está afim, aquele não é o momento. Acontece de eu chegar com uma história assim nova, super legal, super empolgada para contar para os meus filhos em casa, e eles não estarem naquele momento. Lógico, bate aquela frustraçãozinha, eu queria tanto contar agora, mas se eu respeito o momento deles, vai aparecer um outro momento. Se a criança não está disposta, deixa para mais tarde. Tem outra coisa também, às vezes você está contando a história e não consegue terminar, você vê que a criança já dispersou. Talvez aquela história que é interessante para você não seja tão interessante para aquela criança. E tá tudo bem. Você para a história e deixa. Às vezes pode aparecer um outro momento em que você termina a história. Às vezes não. E aí você percebe o que a criança gosta. Traz outro livro, traz outra história. Há um monte de possibilidades. Eu vou trazer então uma dica bônus. Crie uma pequena bibliotecazinha na sua casa. Compre os livros de acordo com a idade das suas crianças e faça um cantinho para que elas possam ver esses livros, pegar, escolher. Leve as crianças para escolher também na hora de comprar, é interessante. A escola dos meus filhos recentemente liberou mais a biblioteca para acesso da turma do integral. E aí a minha filha, que é um pouco mais resistente do que o meu menor para as leituras, foi lá, escolheu um livro sozinha e ela me trouxe um livro para casa, uma história maravilhosa. Então as próprias crianças podem dar a dica para vocês de histórias lindas para contar. Essa é a minha dica bônus para vocês. Gente, e se não dá para comprar agora, sabe o que é legal fazer de fim de semana? Ir a uma biblioteca. Procura a biblioteca próxima da sua casa, as bibliotecas disponíveis na sua cidade. Aqui em São Paulo tem várias legais. No Tatuapé tem a Hans Christian Andersen, que é ótima, tem vários livros infantis. Eles ficam num castelinho, então você já entra num clima de conto de fadas.
É muito legal e as crianças aproveitam bastante. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta aqui embaixo. Não esquece de assinar o canal e clicar na sinetinha para receber os vídeos novos toda semana, tá bom?